Com vocês, mais um Álbuns que não devem ser esquecidos. Mas antes da gente começar a falar desse álbum que não deve ser esquecido, do porquê, deixem o like e, principalmente, se você não se inscreveu ainda no nosso canal, inscreva-se, porque nós estamos com a meta de chegarmos aos 1000 inscritos e logo nós vamos chegar com a sua ajuda, com a ajuda da galera do Pântano Pop. É isso aí. Então, galerinha do Pântano Pop, vamos falar de um álbum da banda brasileira Biquíni Cavadão. E aí vocês vão perguntar, vocês vão falar daquele álbum que tem timidez, que tem tédio? Não. Vocês vão falar daquele álbum lá do início dos anos 90, que tem Vento, Ventania, Impossível, Os Arcos? Também não. Nós vamos falar de Escuta Aqui, de 2000. E eu vou contar uma história aqui de como esse álbum entrou na minha vida e que mostra como ele precisa ser melhor conhecido. Eu, certa vez, estava numa unidade de uma rede de magazine que estava fechando a sua seção de venda de CDs. E aí estava lá uma promoção lá, estavam vendendo CD a R$2, R$3. E eu saí comprando um monte de CDs. E entre eles estava lá um CD do Biquíni Cavadão. Eu olhei assim, Biquíni Cavadão, vou levar. Não deve ser tão bom quanto Timidez, quanto Vento, Ventania. E como eu estava enganado, né? É tão bom e talvez até melhor em certos aspectos, né? Então, isso é uma mostra que esse álbum, infelizmente, não atingiu ao grande público, mas eu falo isso sem medo de estar abusando da palavra, do termo, eu considero uma obra-prima dentro da discografia do Biquíni Cavadão. Só fazendo uma correção, Evandro, não é mais Biquíni Cavadão, é só Biquíni. Eu gostava do Biquíni Cavadão mais do que Biquíni, mas eu gosto mais do Biquíni do que do Biquíni Cavadão. E esse disco é uma prova disso. Eu concordo muito quando você diz que esse talvez seja o melhor disco, melhor do que os discos dos anos 80, porque o Biquíni Cavadão era uma banda estranha, né? Uma banda dos nerds, aqueles nerds ali que não sabiam nem tocar, que de repente fizeram uma música sem saber tocar, colocaram a música para jogo e de repente estavam gravando sem saber tocar. E eles começaram a ter que aprender a tocar na prática. Fazendo show, eles têm uma coisa muito louvável na história do Biquíni Cavadão, e isso a respeito neles, que diziam para eles tocarem em playback, e eles não aceitavam tocar em playback porque eles achavam que eles precisavam aprender. E eles iam aprender tocando. As gravadoras não queriam expô-los, não, porque vocês tocam muito mal, então, é melhor a galera não ver vocês tocando, não sei o quê, mas não, a gente tem que tocar para aprender. Eu acho que o Biquíni Cavadão, ele vai amadurecendo com o passar do tempo. O Biquíni Cavadão, talvez, se não fosse a moda do rock nos anos 80, eles nunca conseguiriam virar uma banda profissional, porque eles não tinham qualidade. Mas só que eles fizeram um sucesso, eles fizeram músicas que eu até gosto bastante, eu gosto pra caramba de Timidez, adoro Timidez, era uma campeã nas rodinhas de violão, mas eles amadureceram, e eu acho que esse disco Escuta Aqui, que eu nunca tinha ouvido, eu conhecia a faixa título, eu achei um disco muito gostoso de ouvir, muito gostoso, de uma banda que não é pretensiosa, uma banda que aprendeu com a experiência no momento que lançaram o disco, 15 anos de carreira, tudo redondinho, bem arranjado. E o Biquíni Cavadão, assim, mais uma vez, eles eram nerds, né? E talvez isso fosse uma coisa a favor deles. Era uma galera inteligente, né? Porque a primeira banda a ter um site, né? É o primeiro grupo musical do Brasil a ter um site. Isso já mostra como eles estavam antenados, como eles eram caras que tinham uma curva de aprendizado ali. Eu acho que esse disco não deve ser esquecido, porque gostando ou não gostando do Biquíni Cavadão, que é o mais famoso, que é o dos anos 80, o Biquíni Cavadão, com esse nome,
é um disco para ser ouvido, para se entender como que um artista pode melhorar, pode amadurecer e pode trazer realmente um disco surpreendente, assim, de bom. Essa coisa despretensiosa, né? Que não tem nada a ver com falta de qualidade. O álbum tem uma qualidade musical inquestionável, Desculpa, mas desculpa te interromper. Despretensão é elogio para mim, porque frequentemente, principalmente no rock and roll, tem uma galera que se perde por querer fazer coisas demais. Assim. Tem gente que acha que é o Radiohead, e aí quebra a cara. Né? O Radiohead só tem um. Você saber o que você pode fazer, despretensão nesse sentido, é um elogio. É um elogio mesmo que eu faço ao Biquíni Cavadão, uma banda que eu, com toda sinceridade, acho que não está entre as principais bandas do rock dos anos 80, do rock brasileiro, de modo geral, mas que mostra que tem sim seu lugar. E essa despretensão, que para mim também é elogio, ela se nota porque eu tenho o CD, né, essa coisa ultrapassada, então você repara na arte, não é? Eles tiraram as fotos na BR-040, ali um pouco depois de Magé. Eu até reconheço o local de tanto que eu passei. Então, não tem nada de pretensioso, né? Os caras estão ali curtindo, numa onda. E o álbum vai nessa também, né? O álbum pega assim, uma onda pop, rock, muito honesta, né? E vai de cabo a rabo nessa onda. E é legal que eles conseguem navegar muito bem por canções que têm uma questão social, uma crítica social, como a canção Problema, por canções assim muito bonitas, como a própria faixa título Escuta Aqui, ou o cara falando do amor que ele sabe que está em algum lugar, que ele ainda vai encontrar, né? Que é bacana demais você escrever a música por amor que você nem conhece ainda, né? Mas que ele sabe que um dia vai encontrar, ou já numa outra faixa, como a Pra Terminar, né? Uma das músicas mais bonitas do álbum, né? Que já fala do sentimento oposto, né? Os dois ali sentindo que a relação está indo embora, né? Essa capacidade deles, né? De com a mesma naturalidade que fala de amor, fala de questões sociais, não é uma coisa fácil, né? Não é uma coisa fácil. Às vezes bandas que são muito conhecidas por questões sociais e quando elas vão falar de amor tem há uma certa recusa ali, uma certa ideia de que isso é uma coisa menor. Então, para o Biquíni Cavadão, eles nunca tiveram essa dificuldade, né? Para o Biquíni Cavadão, nunca houve essa separação, né? Eles sempre foram capazes de falar das duas coisas com muita naturalidade e nesse álbum falam com muita naturalidade. O contexto do Biquíni Cavadão no ano 2000, quando esse álbum é lançado, é um contexto especial para mim, porque o Biquíni Cavadão surge em 1985, o primeiro disco deles não é dessa época, mas ele surge em 85, num momento totalmente favorável para qualquer um fazer rock. Muita gente chegou, lançou uma música, um disco e sumiu. O Biquíni ficou. E ele fez muito bom proveito disso. Eu acho que esse disco mostra. Quer saber o que eu estou falando? E o disco. Né? Conhecendo o Biquíni Cavadão, e talvez, como quase todo mundo não deve conhecer esse disco, escuta que vai entender o que estou falando e se surpreender. É um disco muito legal, muito legal. Eles vinham de um sucesso com o biquíni.com.br, que teve Janaína, e que eles investiram muito em uma coisa mais dançante, né? Talvez até inspirados no que o Lulu Santos estava fazendo na época, né? Que o Lulu abandonou a guitarra por um tempo e passou
a tocar dance music, né? Então eles foram muito na música dançante, no biquíni.com.br, e eles poderiam ter continuado na mesma vibe, né? Que deu certo, que vendeu, mas não, eles voltam para aquele rock pop mais deles mesmo, né? Mais uma base mais roqueira do pop, né? Voltam para isso e fazem um álbum lindíssimo. E também isso que o Vitor falou deles estarem antenados, por exemplo, a faixa que encerra o disco, Nada Disso, se eu não me engano, é uma parceria com Paulinho Mosca, se eu não me engano. Então mostra que eles estavam também antenados com os artistas que naquele momento, nos anos 2000, estavam surgindo e estavam conquistando espaço. Realmente é um álbum pouco conhecido, que merece ser mais conhecido e que não deve ser esquecido.